Lázaro, retirai a pedra, com a psicóloga Karine Fernanda Perondi, graduada pela Universidade Estadual de Maringá, pela UEM, pós-graduada em Saúde Mental e Intervenção Psicológica pela UEM, Gestão de Pessoas e Psicologia Organizacional pelas Faculdades Cidade Verde de Maringá e especialização também na formação da personalidade na psicologia analítica no ICTS Instituto. Ela é sócia fundadora do Espaço Psique, Conexões de Mentes, onde atua como psicóloga clínica em Medianeira, aqui no Paraná. Pós-graduanda em Imaginação Ativa pelo mesmo instituto, que é o ICTS. Requiem a Lázaro, retirai a pedra. A luz entrando na sombra, na morte. Requiem é um tipo de missa especial celebrado pelas igrejas cristãs em homenagem aos mortos. A Igreja Católica, principalmente, é a doutrina que faz esses chamados de missa de requiem. E, normalmente, ela vem com uma canção de requiem aos mortos. Lázaro, um homem relatado no Evangelho de João, segundo as Escrituras, um homem de Betânia, irmão de Marta e Maria, que adoeceu, morreu e foi ressuscitado por Jesus Cristo. Lázaro adoece, é considerado morto, e após 4 dias de choro e sofrimento de suas irmãs e amigos, Jesus Cristo devolve a vida, um requiem para Lázaro, traz consigo o chamado do repouse e descanse. Qual parte de Lázaro está em nós? Qual parte da tua alma está morta, tanto quanto Lázaro? Qual parte da sua alma está morta e precisa responder a esse grande chamado de vida, de luz? Essa é Lázaro, respondendo ao chamado de Jesus. Do que nós vamos falar? Uma leitura feita de uma imaginação ativa sobre um viés. E a nossa intenção não é entrar na dogmática de Lázaro, o aspecto bíblico, mas sim usar como um fio condutor da dimensão de nós mesmos, dos nossos aspectos que nos levam à morte, nossa dor, o nosso sofrimento, que nos faz permanecer na noite escura da alma. Que será sobre isso que nós vamos falar. Também um norteador vai ser a alquimia, principalmente pela etapa de mortificácio, putrefácio ou nigredo, a nossa noite escura. Isso tudo para entendermos o nosso processo psíquico de transformação. E deve ser percebido nessa leitura como um grande chamado para o mundo interno. É um calar-se para fora e um entrar em grande movimento interno, em grande conversa com o teu mundo interior. Trata-se de um processo de interiorização no qual deve-se estar morto para a extroversão. É um grande barulho, é um grande adoecer do corpo, da alma, que te leva à busca do mais profundo que existe em si. É tratar de esperar por aquele que tem a autoridade para retirar a pedra. E esse esperar é confiar, é aguardar, é ter a certeza que por mais profundo e longo e dolorido e sofrido que seja o seu caminho, você vai contar com a retirada da pedra dentro da tua transformação.
É ir de encontro à matéria-prima da cura, que neste caso é o podre. O podre da alma, num profundo mundo interior que se descobre através de um processo terapêutico, neste caso baseado na imaginação ativa. É ir de encontro à profundidade do mundo interior, onde lá se pode retirar a pedra e aí sim podemos ser chamados à grande jornada e, se por sorte, sermos conduzidos à quinta essência da arte. É um processo profundo de adoecimento, algo que te leva ao desespero, à total falta de esperança, para após sim sair em busca da cura. Mas para isso é preciso que se deseje a transformação. Acompanhar, vivenciar e experimentar esse processo é desesperador, mas também é um grande privilégio. Porque a dor ela é física, a dor é psíquica, a dor é sentida fortemente. A dor te trava, te bloqueia, te impede de seguir. E você precisa desse grande chamado para conseguir seguir em frente. Os 4 dias de Lázaro podem representar anos de nossas vidas. Quantos anos, muitos de nós, permanecem mortos para o mundo interior? Quantos anos, muitos de nós, permanecem mortos para esse grande chamado do mundo interno? Por isso, é importante cantar, invocar, evocar, para sair desse lugar sufocante, angustiante e opressor, que aparentemente não se enxerga a saída, não se vê possibilidade. Talvez esse processo doloroso aconteça por inúmeros fatores, pela ausência, pela incerteza, pelo abandono do amor, por medo de perder o amor. Então é preciso que prestemos uma homenagem aos nossos mortos internos, que vivem e que precisam ser chamados. Eu vou ler um trecho da imaginação ativa, no livro, vocês vão enxergar ela na íntegra. Trata-se de uma paciente que já vem num processo de imaginações ativas, até que ela chegou nesse momento do sufocamento, da falta de esperança. E ela, nesse encontro, ela entra em contato com uma imagem que se chama ametista, que trata-se de uma lápide que está num cemitério durante uma noite. Junto dessa imagem, aparece uma das imagens conhecidas da paciente, que é o J, que é a representação do Cristo para a paciente, que sempre a acompanha e a encoraja e diz que se ela está vivendo esse processo, é porque ela está pronta para vivenciar isso. Então, ela é chamada de F. Eu vou ler para vocês. Ok, amatista, o que devo fazer? Vês esse túmulo à tua frente? Olha e vejo um buraco fundo, com um monte de terra ao lado. Sim, vejo. Vês aquele monte de ossos e coisas por detrás de ti? Nessa hora, sinto um cheiro de podre que até então não havia percebido. A dor ameniza. Viro meu rosto, faço cara de nojo e percebo um monte de ossos e carne podre. Terei que tocar nisso? Fala espantada. Não somente tocar, terá que jogar neste buraco. Vou me sujar, como eu pego? A ametista gargalha e diz: F, isso te pertence. Então te vire, pegue isso com as tuas próprias mãos. A contragosto, F pega
os primeiros ossos e carnes, e vai jogando. Aquilo vai fedendo ainda mais, na medida em que vai mexendo. Fica nauseada, mas vai fazendo. Depois de um longo tempo, termina, e quando joga o último pedaço, ouve um barulho, como uma explosão, e uma grande luz que sai do buraco. Assusta-se, cai sentada no chão, e nisso se dá conta de que está suja e se enoja. Vês agora esse vestido limpo ao teu lado? F responde que sim. Veste, e a ametista diz, veste e joga o sujo neste buraco. E agora, ametista? Agora tem um balde atrás de mim com pó vermelho. Ao lado, uma caixa de fósforo. Cadê a Gabriela? Ó o fogo, Gabriela. Pega-os. Vai até atrás, pega o balde, que parece de alumínio, latão e fósforo, e volta para a frente antes que fale algo. A ametista não fala nada, larga o fósforo no chão, joga o pó vermelho com as mãos dentro do buraco. Com as duas mãos? Ela questiona a ametista. Não, pode ser somente com a mão direita. Vai espalhando o pó, jogando-o dentro, e um pó fino e fresco. Sempre fica um pouco na mão e ela bate as mãos. Sente-se nauseada e com dor. E agora? Agora pega o fósforo, acende o palito e joga para dentro do buraco. Pensa em perguntar se não será pouco ou algo do tipo. A náusea passa, a dor e muito calor ela sente. Acende o fósforo e joga. Somente escuta um grande barulho. O coração batendo muito forte e muito calor. Esconde o rosto com um braço e quando se volta, ao grande buraco está cheio de um pó dourado que brilha. Então a ametista diz ao final a ela: tu criaste o teu ouro, transformaste todo o lixo, tudo que estava morto e não prestava mais. Isto servirá de alimento para ti e para os teus. Esse é um processo de transformação dentro da imaginação ativa. Que através de mexer com toda a podridão que ali estava, que é a putrefácio, como falarei na sequência para vocês, através da presença do fogo que tudo transforma, do pó vermelho, nós teremos aí a transformação, o aparecimento do ouro que servirá para ela e para os dela. Ué? Comeu, gente. Vou ler aqui para vocês. Tomemos como objeto central de toda a nossa vida essa busca, a busca do nosso ouro. E esse método, a imaginação ativa, tomado pela psicologia analítica, pode bem ser um começo para a chegada daquele que vem e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Evangelho de João, capítulo 11. Um dos aspectos mais espantosos da imaginação ativa é a percepção da figura interior, a força, a intensidade, como se fosse uma personalidade, como um ser dotado de consciência própria, que dá o direcionamento a ela. Na imaginação ativa, o ego não deve apenas encontrar a figura interior, como bem colocou a Albertina. Ele deve se implicar nessa relação, experimentar de algum modo a consciência dessa figura. É a vivência real de todas as dores, todo o sofrimento possível a encontrar na imagem. E isso é vivenciado pela paciente. Ela vai sentindo náusea dentro e fora da imagem, ela vai sentindo uma dor no corpo físico dentro e fora da imagem.
E quando você deseja fortemente que esse processo aconteça, o si mesmo te atende. Ele não te abandona. É um diálogo interior que alguém invisível, que tanto pode ser Deus invocado, como a própria pessoa ou o seu anjo benigno, segundo Hulland, citado por Jung. É um diálogo criativo, mediante o qual as coisas passam de um estado potencial inconsciente para um estado manifesto. Após essa vivência da imaginação ativa, e essa paciente estava num purgar físico há meses, as coisas foram se transformando. E os processos alquímicos envolvidos nessa imaginação atívica que traz a alquimia por si só. Principalmente a primeira etapa do processo alquímico, a mais dolorosa, a mais difícil, que é a putrefácio, que é a nigredo, que é o caos instalado no psiquismo. Os processos alquímicos podem mostrar o caminho e da disposição por parte do ego para reconciliar-se profundamente com o si mesmo, respeitando o amor que surgir entre ambos, segundo Raff. E é uma relação profunda de amor que existe. Tem que ser uma relação de extrema confiança e entrega para que a coisa aconteça. Isso independente do momento em que se vive a imaginação ativa, se não houver entrega, a coisa não acontece. Para Hillman, a alquimia pensa por meio de imagens, mas imagina em termos de cores, ou seja, por meio dos processos de coloração da alma. É um estado psíquico essa coloração, com os quais a própria é tingida, com as quais ela atinge o mundo e suas experiências. Estou de preto, vermelho e branco. Nigredo, albedo e rubedo. Os 3 momentos citados pela Adelaide hoje de manhã e por outras que comentaram dos processos psíquicos que são norteados ou entendidos através da alquimia, que tanto Jung nos traz. A mudança de cor na alquimia significa uma mudança de estado. A coloração presente na imaginação ativa traz a mortificácio e a putrefácio, a negrura, o escurecimento por estar presente à noite, por tratar-se de um cemitério, entre outros aspectos que foram explorados, com um prognóstico de uma possível luz da albedo e o vermelho da rubedo que se anunciam ao final dessa imaginação ativa. É um profundo adoecer da alma essa fase. Mas será possível tentar entender o que vai acontecendo em meio a esse caos, a essa vida psíquica. Essa imaginação ativa, ela traz uma ordem, uma possibilidade, que também faz referência ao período que Lázaro permanece no túmulo, morto, deixando aos seus. Os ossos, o cemitério, a carne podre, o cheiro, dentre outros aspectos, para Edgar, pode ser evidenciado. Fezes, excrementos e os maus odores referem-se a putrefácio, bem como o odor do sepulcro, o local onde ela encontra a ametista. Contudo, é essa a matéria-prima da cura. É lá, em meio a esse caos, em meio a esse podre, que eu vou encontrar a minha prima matéria. A minha cura, a minha possibilidade.
O podre, aquilo que se deteriorou. Como Lázaro no túmulo, quando as irmãs dizem, Senhor, já cheira mal, que já é de 4 dias. Mas Deus, Jesus Cristo, vai lá e diz, levanta-te. É isso que o si mesmo faz conosco. Levanta-te. Onde não existe luz, esperança, o si mesmo vai e te diz, levanta-te. Caminha, confia. E a imaginação ativa é uma grande possibilidade de entrar em contato com isso. São os processos de transmutação alquímica para que se possa atingir o produto final, a mudança de nível, da putrefácio para albedo e, quiçá, com sorte, a rubedo. Segundo Paracelso, citado por Edinger, a putrefação é de uma eficácia tão grande que ela apaga a antiga natureza e transforma tudo que uma outra natureza nova e produz o fruto novo. E precisa existir a morte para que venha a vida. Contudo, para que esta mudança aconteça, é preciso ter disposição, persistência. Desde o início faz parte da putrefácio, desde que a pessoa esteja disposta e seja capaz de acompanhar a voz interior da sabedoria, que é quem guia a obra. Força e disposição para ser guiada. Trata-se de um resíduo morto e sem valor que se torna o tesouro, o precioso que habita dentro de mim. Essa matéria-prima levará ao amadurecimento da consciência, pois para Edinger a origem e o crescimento da consciência parecem estar vinculados de maneira peculiar à experiência de morte. Precisamos despertar os aspectos de Lázaro que habitam em nós, dentro de um processo psíquico necessário de morte, para que você dê espaço ao novo, a nova, a transformação. Jung diz, onde ela morre, a alma, para despertar para uma vida nova, imitam, portanto, a obra da natureza, com o que chamam de mortificatio, interfectio, putrefactio, combustio, incineratio, calcinatio, entre outros nomes, a esse início de processo. Lázaro pode sair da penumbra para uma vida nova, pois disse-lhe Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Permita-se. Este é um trabalho que exige minucioso exame de consciência e de autoeducação. Na imaginação ativa trazida, foi necessário dar ouvidos e olhos para todo podre, feio, nojento, para toda dor que habita na psique. Enquanto Lázaro surge como modelo sempre atual do homem que precisa adoecer e morrer para o mundo externo, para então ser chamado e despertar para a nova vida. É um trilhar com convicção de que será possível encontrar o ouro, a quinta essência da arte. É lutar contra o medo de sair da situação aparentemente sem saída. O túmulo para despertar para a vida desconhecida. Opa, peraí. É necessário dar valor à beleza que existe no caos de cada um de nós. Ó feliz portão da escuridão, clama o sábio, que és a passagem por essa transformação tão gloriosa. Estudem, portanto, aqueles que se dedicam a esta arte, apenas para conhecer este segredo, pois saber isso
é saber tudo, mas ser ignorante disso é ser ignorante de tudo, pois a putrefação precede a geração de qualquer forma nova de existência. Essa frase é de... Calma. Atwood, citado por Edinger. E para finalizar, em algum momento de nossas vidas iremos nos sentir como Lázaro, aprisionados, sem liberdade, amarrados, mortos, e ou desesperançosos de transformação. É neste momento, no lugar mais improvável, no meio do lixo e do desprezível que está o ouro, a cura, a mudança possível para estados mais elevados da consciência. Obrigada.